Nessa noite a parábola do rico tolo. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 16 em diante. O pastor vai colocar aqui também para a gente poder ver também no telão. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar por aqui. E nesse momento reserve o seu coração, a sua mente, a sua atenção para a palavra de Deus. Não olhe para mim, eu sou muito feio, mas foque na palavra de Deus e eu creio que Deus ele vai falar ao seu coração. Amém? Quem encontrou, diga amém? Amém. Então vamos ler. E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado e para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, não é rico para com Deus. Amém? Deixa sua Bíblia aberta, a gente vai ler os versículos, até uns versículos acima também. Amados, a própria parábola já diz do rico tolo. Eu me lembro que na minha infância, o meu avô dizia assim: menino, deixa de tolice. Tolice vem de tolo, né? Isso significa o quê? É uma pessoa que não é inteligente, é uma pessoa que ela faz as coisas sem medir as consequências, né? Faz coisas que não tem fundamento. Então esse rico, eu meditando um pouco sobre essa parábola, e o primeiro ponto que eu quero pontuar com os irmãos, que me chamou a atenção, é quando ele diz que ele parou para pensar. No versículo 17, ele começou a pensar o que ia fazer sobre a sua colheita. Uma coisa é certa, ele plantou, e agora ele ia colher. Só que, irmãos, acredito que todo mundo conhece uma pessoa rica, e eu não sei se a pessoa rica que você conhece, ela é uma pessoa avarenta, ela é uma pessoa mesquinha, se ela é uma pessoa que só armazena as coisas para si, né? É aquela pessoa que dá tchau com a mão fechada, que não paga o picolé. Então esse tipo de pessoa, se você conhece, você sabe que essa pessoa ela é escrava do seu dinheiro, ela é escrava daquilo que te traz mais bens futuros, mais bens materiais. Se você conhece um tipo de pessoa dessa, olhe por ela, né? Olhe por ela, porque a própria palavra diz que é mais difícil um rico entrar no reino do céu do que um camelo passar no fundo de uma agulha. Por quê? Por conta disso, dessa avareza, desse achismo de pensar como que eu vou fazer para armazenar mais colheita, ao invés de pegar e repartir, ao invés de pegar e distribuir, ao invés de pegar e de abençoar. Esse rico, ele plantou, colheu, e agora é uma colheita maior. Ele já tinha armazenado muitos bens, e aí o local onde ele tinha armazenado não cabia mais. Então por aí você se tira. Era uma pessoa bem sucedida, era uma pessoa rica, era uma pessoa talvez milionária, né? Quantas pessoas no mundo, quantas pessoas não têm rica e farta de dinheiro? Se a gente for olhar, principalmente eu que gosto de acompanhar o futebol, quantos jogadores não têm, milhões e milhões e milhões? Mas quanto dessas pessoas, quanto desse jogador ou empresário, eles não têm o principal, que é Deus? Quanto dessas pessoas, sabe, compra iate, compra mansões, vai festa, faz festa, mas não estão felizes, mas não estão satisfeitas? Por quê? Porque a verdadeira riqueza, ela não é terrena, mas é você ajuntar coisas no céu, é você amontoar tesouros no céu, né? É por isso que muitas das vezes as pessoas, elas são tolas, elas são pessoas que elas não têm a capacidade de entender e de compreender o sofrimento do outro. Elas não têm a capacidade e o poder de entender a situação do próximo, porque elas mesmas elas não amam o próximo.
Pode ter certeza disso. Pessoas desse tipo, igual esse rico, elas não amam a si mesmas. Ela ama o dinheiro, ela ama os seus bens. Ela olha e contempla tudo aquilo e diz igual esse rico. Esse rico, e ele diz assim: a abundância dos meus bens, né? Ele diz: aonde que eu vou guardar mais? A minha colheita. Olha que ele diz: a minha colheita. Irmãos, nós não temos força para nada, para nada. Se Deus nos levanta todo dia para nós irmos trabalhar, essa glória nós temos que dar a Deus. Se nós compramos um sapato, se nós compramos uma roupa, se nós compramos um alimento, toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus. Não é nosso, é o Senhor que provê. Mas observe que esse rico, ele diz: a minha colheita. Irmãos, um ponto que eu quero frisar nessa noite é o seguinte: que não tenha no seu coração a avareza, que não tenha no seu coração, no meu coração, sabe, esse pensamento de dizer que é minhas coisas, é meu, não, é do Senhor. A própria palavra diz que consagre ao Senhor tudo que nós fizemos, tudo que você for fazer, desde que você ache que é mais simples, mas consagre ao Senhor. Ali é o primeiro passo de você entender, de você dizer para a sua mente de que a minha vida pertence ao Senhor, o meu trabalho ele pertence ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor, sabe, tudo que eu tenho ele pertence a Deus, porque foi o Senhor que me deu. Então esse é o primeiro passo, irmãos. Todos os dias consagre a sua vida ao Senhor, sabe, dê o seu melhor para o Senhor, sabe, entregue por completo, não só pela metade, e diga: tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Hoje eu estou colhendo porque eu plantei e o Senhor me ensinou a colher. Então tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu vou pedir para o pastor abrir lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Colossenses capítulo 3, versículo 2, que diz assim, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Irmãos, pessoas ricas, e eu conheço algumas, e hoje eu estava conversando com um irmão sobre uma pessoa rica, e eu fico impressionado como que as pessoas elas quebram o princípio para poder, sabe, cada vez mais ajuntar riqueza. Eu conheço um homem que já tem uma certa idade, né, já bem avançado, talvez 60 anos mais ou menos. Ele era muito rico, e eu não vou falar mais detalhes porque talvez os irmãos, acho que os irmãos não conhecem, mas enfim. E ele foi para um determinado setor, um determinado cargo para ganhar mais dinheiro, e ali se corrompeu. E você pode imaginar o que for mais de ruim ele fez por conta do poder, por conta do dinheiro. E eu conversando com o irmão, eu falei: como que pode a pessoa já ser tão bem sucedida, a pessoa já ter tanto dinheiro e ainda assim buscar mais coisas, sabe, se corromper para poder obter mais dinheiro? Simplesmente isso, para poder olhar para a sua conta e ver: poxa, eu tenho tanto dinheiro. E aí ao mesmo tempo parei e pensei e falei: mas essa pessoa ela não tem Deus, ela não tem Jesus, né? E nós temos o Senhor, nós temos Deus. Nós temos o Senhor habitando dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus. Isso não é riqueza no mundo terrena que possa comprar. E nós somos ricos para com o Senhor. Mas também me chama a atenção que muitas das vezes eu trago para mim que se tem alguma coisa que a gente pode olhar para esse rico, esse tolo rico, é que com certeza ele é uma pessoa controlada. Ele é uma pessoa que fazia cálculos, que ele tinha o controle das suas finanças. E eu olho para cada um de nós, eu olho para mim, e eu compartilhei isso hoje com o irmão. Quantas vezes eu fui um tolo, porque o Senhor me abençoava e é como se colocasse no saco furado, ali escorria. Quantas vezes eu e minha esposa, no início do nosso casamento, no início da caminhada cristã, passamos por necessidade, não porque o Senhor não proveu, não porque eu não tinha um trabalho, mas porque a gente não sabia administrar. Tudo que a gente pegava, gastava. Tudo que a gente pegava, a gente, sabe, ali jogava fora. E isso é falta de controle. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Deus do ouro e da prata. E isso não é um versículo
eu paro e penso, e, poxa, mas por que a gente não vive como Abraão viveu? Um homem de fé, que não quebrou princípios, que honrou o Senhor, que foi fiel a Deus, mas que era bem sucedido, que comeu dessa terra o melhor, porque o Senhor disse na sua própria palavra, que Ele nos daria vida e vida com abundância, principalmente vida espiritual em abundância, mas vida terrena também, irmãos. Talvez a gente possa parar e refletir um pouco. Será que a gente tem dado a devida atenção na nossa área financeira? Será que a gente tem consagrado a nossa área financeira ao Senhor? Será que a gente tem, gastado tempo ali, dobrando o joelho, pedindo ao Senhor sabedoria? Senhor, me capacita, Senhor, me mostra onde que eu estou precisando, melhorar, me mostra, Senhor, o que eu preciso fazer para que o Senhor já tenha me dado, eu faça multiplicar. Porque, irmãos, não olhe pela quantidade, mas olhe quem tem o poder para multiplicar. Olha quem tem o poder para multiplicar, irmãos. Olha, aquela criança trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Eu sempre eu confundo se é 2 pães ou 5 peixinhos, mas enfim. E o Senhor ali, Ele multiplicou para milhares de pessoas. Irmãos, o que você tem, se você consagrar ao Senhor, eu creio que Ele vai, multiplicar. Eu creio, irmãos, porque o que eu tinha, eu comecei a consagrar ao Senhor. Principalmente a minha vida, eu comecei a consagrar ao Senhor. E hoje eu olho para o meu passado, eu olho, pelas dificuldades, pelas batalhas que eu e a Viviane, a gente passou, e eu me preparo, talvez, para a gente passar lá na frente. Mas eu olho hoje e falo, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor está me dando o melhor dessa terra, e eu não quero só para mim, nas minhas orações e naquilo que eu posso fazer, eu falo, Senhor, eu quero repartir, porque é melhor dar do que receber, irmãos. Experimente isso, melhor você ter para poder dar do que você receber. É algo, é um sentimento que a gente não consegue explicar. Talvez hoje você não consiga fazer isso, ajudar alguém, dar alguém, mas olha ao Senhor intensamente, peça para que Ele mude esse quadro, peça para que Ele mude, essa situação financeira, e que um dia você possa estar aqui também glorificando o nome do Senhor, dizendo, Senhor, hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou colhendo aquilo que eu plantei, e eu estou colhendo não pela minha força, mas pela força do Senhor, e tudo é para a honra e glória de Deus. E ao mesmo tempo, irmãos, se a gente não parar, se a gente não vigiar, e eu fico emocionado porque a pessoa que eu conversei hoje foi uma pessoa que me ajudou muito, muito mesmo, e eu amo ele de coração. Talvez eu ame mais até que meus irmãos de sangue, porque foi uma pessoa que ele conhece o nosso momento, ele conheceu as minhas dificuldades, ele conheceu, o meu fracasso, e ele nunca jogou na minha cara, porque ele sabia das minhas decisões, porque eu compartilhava com ele, porque é uma pessoa íntima, é uma pessoa que eu amo muito. E hoje ele me falou uma coisa que eu fiquei com dor no coração, e eu tento ajudar mais do que eu posso, porque ele merece. E ele falhou, e ele errou em algumas atitudes, e nem disso eu deixo de admirá-lo, porque eu acho que se existe uma virtude, se existe algo, que a gente pode olhar para o homem, é não condenar ele pelas suas atitudes, pelas suas ações, mas é poder ajudar de alguma forma, se não financeiramente, mas através de oração. E ele me contando que ganhou muito dinheiro, e ele me disse que não soube aonde colocou esse dinheiro, porque é como um saco furado. Quanto mais ele ganhava, mais ele gastava. Quanto mais ele ganhava, mais ele gastava. E ele achou que nunca isso ia acabar. A confiança dele não estava mais no Senhor. E é um servo de Deus. É um homem temente ao Senhor. Mas, irmãos, a nossa vida cristã, se a gente não vigiar, seja em qualquer área, hoje nós estamos falando sobre a área financeira, mas seja em qualquer área, irmãos. Se a gente achar, igual esse tolo, que a gente pode fazer tudo isso, que a gente pode todas as coisas, que a gente consegue fazer tudo pela força do nosso braço, a gente vai cair, irmãos. A gente vai fraquejar, a gente vai ir para o fracasso. Então a nossa confiança e a nossa fé tem que ser depositada no Senhor. E ali ele me contando
que não sabia aonde tinha colocado tanto dinheiro que tinha ganhado. E eu falei para ele, irmão, por algum momento da sua vida, você cegou. Por algum momento da sua vida, você não mais olhou para o Senhor, mas você olhou para, aquilo que você conseguia conquistar. Você olhou para os bens que você tinha naquele momento, e você deixou o Senhor de lado. Irmãos, isso é qualquer um de nós. Você que se sente forte, eu que me sinto forte, vigio para que não caia, porque o dia mau ele vem. O dia mau pode ser amanhã, mas se você estiver firme no Senhor, Ele vai te dar sabedoria e Ele vai te ensinar a saber passar por esse dia mau. E ali, se a gente lê no versículo 13, no mesmo capítulo acima, abra juntamente comigo para a gente poder ler. Capítulo 12, versículo 13. O Senhor, antes de começar a parábola, Ele teve um diálogo com esse homem. E no versículo 13 em diante diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem lhe nomeou juiz e repartidor entre vós? Então lhes recomendou: tenha cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos seus bens. Irmãos, a nossa vida não consiste naquilo que a gente tem, mas naquilo que a gente é em Cristo Jesus. A nossa vida, ela é o reflexo, da vida que vivemos em Cristo Jesus. É isso que nós devemos observar, é isso que nós devemos, a todo momento olhar para o Senhor. E ali, esse homem, ele estava no meio, só que ele estava na multidão. Ele estava na multidão, ele não estava prestando atenção naquilo que o Senhor estava falando, naquilo que o Senhor estava ensinando. E aí eu fico me perguntando: será que nós estamos na multidão ou estamos igual os discípulos, aos pés do Senhor, aprendendo e ouvindo aquilo que Ele está ensinando? Porque, irmãos, esses dois homens, eles estavam com o Senhor, mas eles não eram do Senhor. E nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Que essa cegueira, se ela já pegou você, que agora você ore e vigie para que ela não mais te alcance. Mas sim, os seus olhos estejam abertos. Que os nossos olhos estejam abertos para o Senhor. E a partir de hoje, em nome de Jesus, nós vamos orar para que esse quadro, talvez ele não seja o melhor da sua vida. Talvez você não esteja vivendo o melhor dessa terra, como o Senhor nos prometeu. Uma terra que emana leite e mel. Talvez nós tivemos como aqueles espias que olhavam para as dificuldades, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, nós vamos ser igual Josué e Caleb. Sim, há dificuldade, sim, o país pode estar em crise, mas nós servimos um Deus, dono do ouro e da prata, e jamais, quando nós chegarmos lá nessa terra que emana leite e mel, nós vamos ser igual esse rico todo, mas nós vamos sempre consagrar ao Senhor, tudo. Comece a consagrar desde um pouco que você acha que tem. Você acha que é pouco, mas nas mãos do Senhor Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar, igual Ele multiplicou o azeite daquela viúva. Ele multiplicou até, ali, transbordar e não ter mais vaso para poder guardar. Assim é o Senhor. Ele faz a nossa vida dessa forma. Amém? Aleluia. Versículo 19. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, coma e beba, e aproveite a vida. Aí, irmãos, aí é que está a confiança. Muitas das vezes a gente olha para o lado, a gente vê a situação difícil, a situação adversa, sabe? E a gente não sabe em quem apoiar a nossa confiança. Eu não sei a qual ponto os irmãos já chegaram, mas eu já cheguei ao ponto de lá em casa, e isso não é ruim. Isso, pelo contrário, eu me lembro, e hoje eu me alegro porque isso me ensinou algo. Mas eu e a Viviane, a gente tem só feijão para comer. E ali a gente, quando ia no supermercado, a gente contava, centavo por centavo. A gente não deixava passar nada, porque a gente não tinha como tirar.
a gente não tinha de onde tirar. E hoje eu lembro e eu agradeço a Deus, porque por mais, sabe, novo na fé, por mais inexperiente, mas eu sempre acreditei que a minha confiança, ela tinha que estar no Senhor. A minha fé, por mais pequeno que eu achava, ou que eu acho que é, mas sempre eu acreditei que eu sirvo um Deus que Ele não abandona. Eu sirvo um Deus provedor. E é por isso que eu sempre carrego isso comigo. Deus proverá. Deus proverá, irmãos. Deus proverá tudo aquilo que os nossos irmãos estão precisando. Deus proverá tudo aquilo que você está precisando. Não apoie a sua confiança em bens. Não apoie a sua confiança em homens. Não apoie a sua confiança no trabalho. Mas apoie a sua confiança no Senhor Jesus. Autor e consumador dessa obra que ainda Ele não parou de escrever. Ele está escrevendo, irmãos. Talvez hoje, nessa noite, o Senhor quer realinhar a sua rota com Ele. Talvez a sua rota não está de colisão com o mundo, mas Ele quer realinhar com o Senhor. Ele quer realinhar, sabe, para a Nova Jerusalém, aonde nós andamos, nós vamos andar em ruas de ouro. É isso que o Senhor quer, realinhar a nossa rota e fazer com que a gente descanse e confie no Senhor. Porque o segredo da vida, irmãos, é confiar em Deus. Independente se a situação esteja, sabe, mais ruim possível, mas confie no Senhor, porque Ele é o Deus do impossível. E uma coisa que esse homem, ele não confiou. Ele confiava nos seus bens. Ele disse: agora você tem o melhor dessa terra. Coma, brinque, divirta-se, farreie, faça o que você quiser. E aí ele diz: aproveite a vida. E eu digo para os jovens: o que é aproveitar a vida? Aproveitar a vida é você conhecer o seu Deus verdadeiro e saber a quem você serve, sabe? Saber no mais íntimo e no mais profundo que o ser humano pode ir, sabe? De intimidade com o seu Deus. Conheça o Senhor e sirva Ele, sabe? Por quem Ele é e não pelo que Ele pode oferecer. Quando você entender isso, quando nós entendemos isso, de que nós devemos, sabe, trabalhar para o Senhor, que nós devemos adorá-lo, que nós devemos servi-lo pelo que Ele é em nossas vidas e não pelo que Ele pode nos dar, irmãos, todas as coisas elas vão se tornar muito fáceis, porque o Senhor Ele vai nos fazer entendedor disso. Amém? Para a gente finalizar, no versículo 21, o Senhor vai dizer que assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Irmãos, quando nós começamos a olhar, sabe, para aquilo que a gente conquista, quando a gente começa a amar os nossos bens, sabe, ali o nosso amor começa a transferir do Senhor para as riquezas, para os nossos bens, e não é rico para com Deus. Para a gente finalizar, Salmos 20, versículos 7 e 8. Salmos 20, versículos 7 e 8. Amém? Versículo 7 que diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Estamos de pé porque o Senhor tem nos mantido de pé. Estamos aqui porque confiamos no Senhor. Não confiamos em carro, não confiamos em cavalos, não confiamos em sistemas, mas a nossa força, ela é no Senhor. A nossa confiança, ela é no Senhor. Amém? Então firme a sua confiança no Senhor. Não sejamos como esse rico tolo, sabe, que achou que ali tudo ele poderia fazer com os seus bens, mas não. Lembre-se, consagre tudo que você tem ao Senhor e veja o melhor dessa terra acontecer sobre a sua vida. Amém? E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar e será o trabalho dos Deus. Parábola primeira, né? Abençoada. Veremos hoje que nós não devemos confiar em quem? Naquilo que trabalha a nossa mão. Nós devemos confiar no Senhor. Se você constrói uma casa, vê um terremoto, derruba. Se você junta dinheiro no banco, veio uma crise, acaba tudo. Se você pega seu dinheiro, vê um ladrão, rouba. Mas aquele que junta tesouro do céu, nem um ladrão, nem a traça, ninguém corrói. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por esse momento que passamos.
sempre em tua presença. Aprendemos da tua palavra, que nós possamos continuar sendo fiéis a ela. E assim andando em novidade de espírito, andando na tua presença. Como o salmo que o teu servo acabou de ler, Senhor. Uns caem, Senhor, mas nós estamos de pé, porque o Senhor tem nos colocado de pé, o Senhor tem firmado nossos pés. Mesmo nós caímos, o Senhor nos coloca de pé. O Senhor toma pela nossa mão, nos ergue, nos sustenta em tua presença. E que essa confiança no Senhor possa ser a marca da nossa vida. Que essa confiança no Senhor possa ser entranhada na nossa fé. Que nós possamos sempre, Senhor, sempre entregar e confiar no Senhor. O Senhor é bom e maravilhoso. Abençoe teus filhos que vieram aqui. Espere debaixo da tua paz, debaixo da tua graça. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito repouso com a vida de cada um desde agora e para todos sempre. Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém. Sexta-feira, célula lá na casa do pastor Caetano. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.